Um encontro que transforma. Eu não sei vocês, mas eu tive alguns encontros na minha vida que transformaram a minha vida. É lógico, né, que eu tive um encontro com Jesus, mas o primeiro encontro que transformou a minha vida de fato e de verdade para sempre foi o encontro com Alex. Me lembro do dia em que eu cheguei no escritório do meu amigo e estava lá, meu negão sentado naquela mesa, trabalhando. Quando ele abriu um sorriso para mim, eu falei, meu Deus, eu fiquei logo apaixonada. E fui cativada por aquele sorriso e comecei a frequentar mais o escritório do meu amigo, comecei a ficar mais perto da amiga que era namorada desse amigo, e a gente começou a sair juntos. Então, aquele encontro transformou a minha vida, porque a partir daquele momento, é óbvio que não foram só flores, né? Quem vai para o encontro vai conhecer um pouquinho do testemunho. Não foram só flores, mas Deus transformou a nossa vida. E nós tivemos um encontro com Deus depois disso. Então, aquele encontro transformou toda a minha vida, transformou a minha rotina, transformou o meu corpo, porque depois eu engravidei da minha primeira filha. Então, o encontro que eu tive com o Alex transformou a minha vida. E depois, Jesus, ele queria encontrar comigo, mas eu ainda não queria encontrar Jesus. Eu achava que eu conhecia Jesus. Porém, esse encontro eu só tive anos depois. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a verdade, foi muitos anos depois que eu conheci Jesus de verdade. Conheci alguém que podia transformar a minha vida, o meu destino de uma vez por todas. E Jesus, ele já havia me encontrado, mas eu não tinha encontrado de fato e verdade ele ainda. Quero ler com você uma das histórias mais lindas e profundas de alguém que encontrou tudo na vida dela. Alguém que foi transformada através de um encontro e também transformou muitas vidas a partir daquele encontro. Mas antes de ler essa história, eu quero orar com você. Amém? Talvez você veio aqui hoje porque Jesus marcou esse encontro com você. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te engrandecer, Pai, neste lugar. Pai, somente o seu nome pode ser adorado e exaltado aqui, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tome conta desse ambiente. Transforme esse ambiente, Pai. Encharca, Senhor, meu Deus, esse ambiente com a tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, nós queremos realmente olhar nos seus olhos hoje, nos perder em seus olhos, Senhor, e ter um encontro de fato e de verdade com o Senhor. Um encontro que transforme as nossas vidas de uma vez por todas. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida na sua presença. Pai amado, que somente aquilo que está no seu coração, Pai amado, possa ser transferido para a tua noiva, para a tua igreja, Pai. E tudo que vier de mim, Senhor, da minha carne, o Senhor esteja anulando agora, em nome de Jesus. Pai amado, toma conta, Senhor, da minha boca, dos meus olhos, Senhor, das minhas ações nesse momento, Senhor. Somente tu tem o poder de fazer as coisas nesse ambiente, nesse local. Paizinho amado, abre o coração dos seus filhos, Pai, para que eles recebam essa palavra, Senhor, para que eles possam, Senhor, meu Deus, realmente entender de uma vez por todas o que é ter um encontro contigo. Pai, em nome de Jesus, transforma vidas nesse dia, nesse lugar, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus. Geralmente eu gosto de adorar o Senhor antes da palavra, né? Mas os nossos meninos tinham que voltar para a chácara, mas amém. Já oramos, glória a Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em João 4, do 1 ao 21. E essa história conta o seguinte. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas sim seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade, a cidade de Samaria, chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me um pouco dessa água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água do poço. O poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Senhor, não tenho marido, respondeu. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que está agora, que você vive agora, não é seu marido. O que você acabou de me dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram e o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem o espírito em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vir, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou-lhe: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Uau! Uau! Esse, para mim, é o melhor encontro da Bíblia. É o melhor encontro da Bíblia. A primeira coisa que eu posso extrair desse texto tão poderoso é que Jesus, ele foi intencional em passar por Samaria. Creio que havia um caminho por onde ele poderia ter passado muito mais rápido e chegado àquela cidade. Mas havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, como a gente leu ali. Mas Jesus, ele queria ser intencional em passar por Samaria. Jesus resolveu ter um encontro. Jesus resolveu ter um encontro. Essa mulher, ela costumava ir ao poço no mesmo horário, um horário que não era costume das mulheres de Samaria irem ao poço. Ela ia perto do meio-dia tirar água do poço. Você já pensou, você com um jarro gigante nos seus ombros, indo aqui do Bavaresco até lá a Praia Central, tirar água de um poço ao meio-dia aqui nessa cidade? Você já imaginou o que aconteceria com você?
Olha o calor que é o horário do meio-dia. O sol está a pico, o sol está raiando ali. E aquela mulher, ela ia exatamente nesse horário tirar água do poço. Caminhava um bom trecho debaixo do sol e calor para evitar a falácia do povo, que conhecia e comentava já sobre a sua história. Ela estava tentando lidar há anos com a rejeição. Há anos aquela mulher estava sendo rejeitada pela sua história. Ela decidiu viver aquela história, mas ela não estava pronta para viver com a rejeição, mas ela tinha que lidar com aquilo. Quantos de nós, e eu incluo eu nisso, estamos tentando lidar com situações que atrapalham muito tempo a nossa vida? Quantos de nós sabemos que precisamos mudar, mas estamos acostumados com ir ao poço ao meio-dia porque se tornou mais confortável para nós? Se tornou mais confortável para nós andar debaixo do sol ao meio-dia. Para evitar um confronto e um conserto. Aquela mulher, ela estava evitando um confronto e um conserto. Então ela resolveu que ela ia todos os dias tirar água do poço ao meio-dia. Essa mulher, ela era rejeitada por seu povo, pela forma como ela resolveu viver. Ela resolveu viver. A responsabilidade do modo como ela estava vivendo era dela. E isso fez com que as pessoas ao redor dela a rejeitassem. Existia nela um poço de carências, rejeições, traumas do passado. E Jesus sabia disso. Jesus sabia exatamente do que ela estava precisando. Ela estava à procura de algo que preenchesse o vazio da sua vida. Alguém que curasse suas feridas e que transformasse a sua história. Ela estava com sede de algo que preenchesse o seu vazio. Aquela mulher estava desesperada. Desesperada. Ela não tinha amigos, ela só tinha um marido, e um marido que não era dela. Ela não tinha mais nada. Qual tem sido, e essa é a minha pergunta hoje pela manhã, qual tem sido o poço da sua vida? Onde você tem ido buscar água? Onde você tem ido buscar por algo que preencha de fato e de verdade a sua vida, algo que de fato e de verdade sacia sua sede? Aonde você tem ido buscar? Talvez o seu poço hoje seja a bebida. Talvez o seu poço hoje seja as drogas. Talvez o seu poço hoje seja o adultério. Talvez o seu poço hoje seja a pornografia. Qual é o seu poço? Qual é o seu poço, querido? O que tem te impedido de saciar a tua sede? Qual é o seu poço? Quando Jesus lhe pergunta se ela lhe daria de beber água, a primeira coisa que ela fala é: como pode tu, judeu, falar com uma samaritana? A primeira coisa que ela lida é com a rejeição. É uma rejeição geracional que ela está lidando naquela hora. Ela estava cheia de marcas. Jesus estava ali para dar algo para ela, mas ela não conseguia enxergar, porque ela estava naquele poço tão profundo, com marcas tão profundas. E se o Senhor trouxe essa palavra nessa manhã, igreja, para você, é porque talvez muitas pessoas estão aqui dentro da igreja, estão servindo, estão trabalhando, mas estão nesse poço profundo, que por fora é só sorriso,
mas por dentro está podre. Por dentro está triste demais. Por dentro não aguenta mais. Por dentro está sendo consumido. Jesus queria mudar algo nela. Jesus queria saber se existia algo dentro dela. Mas não havia água. Não havia esperança dentro da mulher. Ele falou, me dá alguma coisa, mulher. Me dá alguma coisa. E ela olhou para dentro dela e falou, não tenho nada. Eu não tenho como te dar água, eu não tenho nada, eu não tenho uma palavra. Eu não tenho nada para te dar. Então, ela vem com mais uma das suas carências, que é a aceitação. Será que ele vai me aceitar do jeito que eu estou? Será que Jesus vai querer transformar a minha vida? Será que Jesus vai querer me tirar desse poço do jeito que eu estou? Será que isso vai acontecer comigo? E eu vou falar de 3 coisas que me chamaram a atenção realmente. A primeira coisa é quando Jesus pede a água para aquela mulher. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, Senhor, não tem como tirar a água, o poço é fundo. Ela reconhecia que existiam feridas profundas no coração dela. Mas o orgulho não deixava ela ser tratada. O orgulho não deixava ela ser tratada. Ela reconhecia, o poço é fundo. Não foi Jesus que falou para ela, olha, o teu poço está muito fundo. Olha, você tem muitas marcas. Olha, você está sendo rejeitada. Olha, você está com muitas carências. Não. Ela falou, Senhor, o poço está muito fundo. Eu não consigo lidar com essas situações. Eu não estou conseguindo mais lidar com a minha vida. Ela falou isso para o Senhor. O Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus é a água que pode saciar a nossa sede. Ele pode preencher o nosso vazio interior. E era isso que ele estava tentando falar para ela naquele momento. Ei! Você talvez esteja diante da única oportunidade de saciar a sua sede. Você talvez esteja diante da única oportunidade de mudar a sua história. E é nessa manhã. É nessa manhã, Jesus te convidou para ter um encontro com Ele. Ele quis ter um encontro com você. Porque talvez você estava adiando tanto esse encontro por causa das suas rejeições, por causa dos seus problemas, por causa de tantas coisas. Ele falou, eu preciso, eu resolvo, eu vou ter um encontro com ela. Eu vou forçar esse encontro com ela. Eu vou mudar a vida dela porque eu sei o que tem lá dentro. E Jesus fez isso, gente. Mas ela continuava a olhar e não ver esperança, dizendo que o poço era muito profundo, que as feridas delas eram muito profundas, que suas carências eram insaciáveis. Senhor, não existe nada de bom dentro de mim. Desiste. Desiste porque eu já desisti, Senhor. Desiste porque eu já desisti. O Senhor não tem nada para fazer por mim. O Senhor não vai conseguir fazer nada por mim. Talvez você veio dessa forma hoje. Talvez você chegou aqui sem esperança, sabendo que a dor é muito profunda. Talvez seja anos na ansiedade, na depressão, tentando lidar com todas as situações, tentando controlar o teu coração, tentando acalmar a sua mente. Talvez sejam anos tentando lidar com isso. Jesus fala, hoje eu quero ter um encontro com você. Hoje eu resolvi ter um encontro com você. Talvez seja com seu casamento. Talvez você esteja aqui nessa manhã, está até de mão dada com seu marido aqui no culto, mas o seu casamento está destruído.
ele só é uma foto de comercial de margarina. Porque quando você chega em casa não é daquele jeito. Jesus resolveu ter um encontro nessa manhã com a sua família. Jesus resolveu mudar a sua casa. Ele falou, hoje eu vou ter um encontro com você. Talvez por anos, a dor de um diagnóstico de um médico. Talvez o seu poço seja o diagnóstico de um médico que está falando que não tem esperança, que não tem cura, que não dá mais para você, que o seu destino é a morte. Ei! Jesus é aquele que muda diagnósticos. Jesus é aquele que cura. E Ele resolveu ter um encontro com você nessa manhã. Talvez você esteja nesse poço profundo, e muito profundo nessa manhã. Mas Jesus, Ele quer mudar a sua história. Ele está aqui te oferecendo uma água viva. Uma água que se você tomar, você nunca mais vai ter sede. Uma água que você não vai precisar procurar lá fora, suprir as suas carências, porque Ele está completamente te saciando. Quem tem sede, venha e beba da água que eu lhe der. A atitude tem que ser sua, meu querido. Se você quer mudar a sua história, a atitude tem que ser sua. Ele resolveu ter um encontro com você, mas você está resolvendo ter um encontro com Ele? Você está querendo ter um encontro com Ele de verdade? Versículo 13. Quem beber dessa água, terá sede outra vez. A água daquele poço te dará sede outra vez. Talvez você vai entrar numa profundeza se você continuar bebendo água desse poço, que você não vai mais ter saída. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar. Se você beber da água que Cristo te der, além de ter sua vida transformada, você vai transformar a vida das outras pessoas. Você se tornará uma fonte de água a jorrar. Então, aquela mulher se interessa por aquilo que Jesus tinha. E no versículo 15 ela, Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, Senhor, para que eu não tenha mais sede. E nem precise voltar aqui todos os dias, ao meio-dia, tirar água desse poço. Senhor, me dá dessa água. O que eu tenho para fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer para me dar, para ter essa água? O que eu tenho que fazer, Senhor, para ter dessa água? Me diga, Senhor, eu quero, eu preciso dessa água. Eu preciso saciar minha sede, Senhor. O que eu preciso fazer? E Jesus atesta. Que Jesus também tem os seus testes, querido. Jesus testa aquela mulher confrontando o seu pecado. E ele pergunta, vai lá, chama o seu marido. Vai lá, filha, chama o seu marido. Jesus estava falando assim, vamos ver se ela quer mesmo sair do poço? Minha mão está aqui, vamos ver se ela quer pegar essa mão? E Jesus fala, e Jesus confronta ela no pecado dela. Vai lá, chama o seu marido. Vem com ele aqui. E ela, sabendo que Jesus podia dar algo que transformaria a vida dela, ela fala, eu não tenho marido. Respondeu ela, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, você falou certamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem quem está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela entendeu que ela tinha algo a entregar também. Ela entendeu que ela precisava se livrar daquele pecado. Que ela precisava entregar para Jesus as feridas que marcaram ela. Você já pensou?
Ela passou por 5 homens. Cada um deixou uma marca naquela mulher. E assim como cada um deixou uma marca nela, ela deixou uma marca em cada um. E nós sabemos o quanto isso é triste, o quanto ela teve que lidar com rejeição. Foram 5. 5. 5 vezes que ela achou que alguém ia tratá-la bem. 5 vezes que ela achou que alguém ia amar ela. 5 vezes que ela achou que a vida dela ia ser transformada. 5 vezes que ela achou que ela ia casar. E 5 vezes que alguém brincou com ela. 5 vezes que ela se deixou ser brincada por alguém. Porque a culpa não está só nos homens que passaram pela vida dela. A culpa está nela. Porque ela não viu o poço que ela estava. Foram 5 vezes. Fora o que talvez essa mulher tenha recebido na infância. Então o poço que ela estava realmente era profundo. Ela resolveu contar a raiz de tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Talvez seja por isso que você ainda não conseguiu. Porque você é orgulhoso. Porque você tem um orgulho velado em seu coração. Talvez seja porque você tenha fugido do confronto. Mas para Jesus estender a mão lá para mim e eu segurar na mão dele, eu vou ser confrontado por ele. Eu não quero. Eu não quero. O poço está mais confortável. Eu estou passando sede, eu estou com muita sede, mas o poço está mais confortável, porque vai mexer no meu orgulho. Porque eu vou ter que ser confrontado por alguém. Talvez você tenha medo de abrir mão de algo tão pequeno por algo tão grandioso. Talvez você tenha medo de perder a sua reputação. Querido, na verdade você não tem reputação, porque sem Jesus nós não temos reputação nenhuma. O que você está com medo que te chamem de crente? Deixe que chamem de crente. Você vai ter sua vida transformada, você vai ter sua sede saciada. Deixe que te chame do que for. Larga a mão de ser orgulhoso, larga a mão de ser orgulhosa. Jesus, ele está aqui, querendo te dar água viva. E você está pensando, o que vão falar de mim? O que vão falar de mim se eu virar crente? Você prefere morrer do que levar o estandarte de Cristo. Você prefere morrer naquele poço em vez disso. Sem Jesus, a nossa reputação vai ficar manchada para sempre. Sem Jesus e sem confessar os nossos pecados, nada vai dar certo. Você já notou que o pecado não muda? Você já notou que Satanás ele não muda a pedra que você tropeça? Se é pornografia, você vai cair sempre na pornografia. Pode ser de formas diferentes. Pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser só cobiçando a mulher que está passando com a bunda de fora, você vai cair naquilo ali. Se é adultério, sempre vai ter alguém que vai estar te elogiando muito mais do que a sua mulher. Ou muito mais do que seu esposo. A pedra vai ser a mesma. Satanás, nesse caso, ele é meio burro, porque ele não muda a pedra de tropeço, querido. A pedra do tropeço é sempre a mesma. Ela precisou reconhecer o seu erro e ir na raiz dele para fugir daquilo que estavam confrontando, para que ela abrisse mão, de fato, de verdade, do seu pecado. Ela precisou ser confrontada por Jesus. E ela precisou aceitar o confronto. Quantas vezes as pessoas que você ama, que Jesus colocou na sua vida, estão te confrontando no seu pecado, falando, muda, querido. Olha esse poço, olha essa carência, olha isso que você está vivendo. Seu discipulador está ali, pelo amor de Deus, você não está enxergando.
Eu estou enxergando para você, mas você não está enxergando. E eu preciso que você enxergue. Eu preciso que você reconheça. Eu preciso que você diga: Senhor, arranca de mim. Eu não tenho marido. Foi isso que aconteceu com ela. Arranca de mim a pornografia, Senhor. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade para chegar para o seu discipulador e confessar a pornografia. Seja homem de verdade para confessar o adultério para o seu discipulador. Para confessar o adultério para o Senhor, Ele vai perdoar. Mas a palavra fala que a gente precisa também confessar uns aos outros para ser curado. O Senhor, Ele perdoa todas as coisas e Ele joga lá no mar do esquecimento. Quem não esquece é Satanás. Quem não esquece é Satanás. Agora, se você tem alguém do seu lado, andando diariamente com você, vendo aquilo que você precisa mudar e está te apontando o caminho, e você não segue, é porque você é orgulhoso demais. E é porque você quer morrer, sim, nesse poço. Jesus marcou um encontro com você, mas você está rejeitando o encontro. Você está mandando várias cartinhas lá: Senhor, eu não quero encontrar com o Senhor. Ele está aqui nessa manhã, Ele marcou esse encontro com você, querido. Abra mão de uma vez por todas do seu pecado, reconheça eles. Deixa Jesus saciar a sede. Ele quer te fazer uma fonte a jorrar. Ele quer te fazer brilhar. A palavra fala que não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Ele quer te fazer uma cidade edificada no monte. Para com as suas mazelas, pelo amor de Deus. Jesus, além de saciar a sua sede, Ele quer te fazer uma fonte jorrar. Mas esta fonte, ela precisa jorrar água limpa e pura. Essa fonte não pode ficar escondendo e ficar jogando água amarga e suja e podre. Porque às vezes a gente está aqui dentro da igreja tantos anos, tantos dias, vou beber água. Tá bom, obrigada. Tantos anos, passando aquela make maravilhosa no nosso casamento, na nossa vida, jorrando água. Ai, como eu jorro água. Ai, como eu sirvo. Ai, como é maravilhoso. Ai, como eu prego. Você acha que não acontece isso com a gente? Você acha que não acontece isso com os líderes de célula dessa igreja? Que às vezes estão jorrando água suja e podre. Todos nós estamos suscetíveis a isso. A questão é quando nós vamos reconhecer. Quando nós vamos reconhecer que nós precisamos de fato e de verdade de Jesus. E que só Ele pode mudar a nossa vida. Que só Ele pode transformar tudo. Não tem coisa que Jesus não transforme. Nada, nada. Tudo é transformável na mão dele. Ele é o oleiro, ele te fez. Ele sabe como é que é o vaso. Ele já decorou como é que você é. Então ele pode jogar você na parede e fazer você de novo quantas vezes quiser. Mas para isso a gente tem que ser moído. E ser moído não é fácil. Lidar com orgulho não é fácil, gente. Não é fácil. Reconhecer que você precisa de algo, reconhecer que você tem uma carência não é fácil. Reconhecer que você precisa de mudança não é fácil. Mas Jesus, Ele está te chamando hoje para saciar a tua sede. Ele está aqui, Ele quer saciar a tua sede. E aquela conversa, ela segue. E ela pergunta sobre adoração, porque eu creio que ela ainda não se sentia digna. Tipo, eu sei, Senhor, que você pode me dar uma água viva, eu sei que o Senhor pode transformar tudo em mim, mas eu ainda não sou digna de te adorar. Eu ainda não sou digna disso. E ela fala assim: Senhor, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Senhor, aonde que eu devo dobrar meus joelhos?
Senhor, aonde que eu devo me derramar? Senhor, aonde que eu devo me quebrantar? Aonde? Me diga aonde. E Jesus olha para ela e fala: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Não é nessa igreja, não é na igreja da frente, não é na igreja do vizinho, não é numa conferência, não. Não é nesses lugares, não é só aqui que você tem que dobrar o joelho, adorar o Senhor, pedir perdão para o Senhor, não. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que importa é que você abra o seu coração. O que importa é que você se derrame na presença do Senhor. O que importa é que você coloque as suas aflições no pé dele. O que importa é que você vá beber a água. É que você vá beber a água. Precisa de uma atitude. Você precisa beber a água. Depois do confronto, ela ainda se sentia indigna em adorar ao Pai. E Jesus diz a ela que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, em verdade. Os que se arrependem de fato e de verdade, eles alcançam a misericórdia. Ei, se você se arrepender, tem um lugar para você na mesa do Senhor. Se você se arrepender, tem um lugar na mesa do Senhor. Talvez você esteja aqui e nunca passou pela igreja. Se você se arrepender, se você confessar o Senhor como o único Senhor da sua vida, existe chance para você. Existe um lugar na mesa para você. Existe uma água que sacia a tua sede para sempre. E essa água está jorrando aqui hoje, meu irmão. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em vê-lo conversando com a mulher. Mas, queridos, Jesus se revelou para ela. Jesus está se revelando para você. Ei, eu sou o Messias. Eu sou o Senhor da sua vida. Para de ir atrás de outros senhores. Porque talvez os seus senhores sejam dinheiro. Talvez o seu Senhor está sendo dinheiro. Talvez o seu Senhor está sendo a droga. Talvez o seu Senhor está sendo alguém lá do Instagram que você está seguindo. Para de servir outros senhores. Para de seguir os outros senhores. O Senhor está falando: eu sou o Messias. Eu posso transformar a sua vida. E hoje eu quero fazer isso com você. E os discípulos nem perguntaram. Eles olharam aquela cena. Jesus conversando com uma mulher que eles sabiam que era uma mulher samaritana. E eles falaram: eu não vou perguntar. Eu fico imaginando, né? Olha só, olha só. Olha com que Jesus está conversando lá. Uma mulher samaritana. Ei, pergunta o que ele está falando com ela. Eu não vou perguntar. Aí o outro: eu também não vou perguntar. Eu não vou perguntar. Tudo curioso para saber o que estava rolando, né? Os discípulos, tudo curiosão. Mas eles não foram perguntar. Mas o que aconteceu depois disso foi incrível. Porque ela fez o seguinte: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Quando ela teve a revelação no seu coração que realmente a água viva estava falando com ela, que a água viva que sacia a sede estava na frente dela,
que era a oportunidade da vida dela, ela estendeu a mão. Jesus alcançou a mão dela. Ela veio para fora daquele poço. E tudo aquilo que ela tinha, rejeição, falta de aceitação, tantas carências que ela tinha, tantas dores que ela tinha, ela deixou tudo para trás. Ela não levou aquela água mais para a vida dela. Ela deixou o cântaro, ela deixou o poço. Ela só olhou para aquilo que Jesus podia fazer para ela. Ela começou, de fato, a beber e reconhecer que aquele que estava ali mudaria a sua história e que ela poderia, através daquilo, mudar a história de muitos. Ela conheceu alguém que poderia transformar a sua vida. Ela teve um encontro que transforma. E, queridos, eu estou contando essa história porque realmente só Jesus pode nos tirar de poços. Só Jesus pode nos tirar dos poços das nossas vidas. E eu estou falando com tanta propriedade disso. Porque eu estava num poço e não faz muito tempo. E o meu pastor me falando, você está num poço da rejeição, você está num poço da aceitação, você está num poço de tantas feridas. Você está num poço de carência. Isso está atrasando toda a sua vida. E a mão estava estendida para mim. E eu olhava e falava, não, eu não sou carente. Eu não sou carente. Eu lido muito bem com a rejeição. Eu lido muito bem com tantas coisas. De repente, eu me vi tendo crises de ansiedade. Você? Eu. Tendo crises de ansiedade. Porque Jesus queria transformar algo em mim. Jesus queria me dar uma água, de fato, de verdade, que mudaria a minha vida. Mas eu estava dentro daquele poço, orgulhosa, não reconhecendo que eu precisava de ajuda. E brava com o pastor. E brava, porque a gente fica brava às vezes com ele. Mas ele ama tanta gente. Ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Talvez você esteja aqui, o pastor está brigando com você. Está falando algo para você e você não está entendendo. Você já imaginou que ele vai ter que dar conta da sua vida diante de Deus e por isso ele está fazendo isso com você? Você já imaginou, jovem, que ele está falando, vocês estão sendo orgulhosos, vocês estão arrogantes. Mas ele vai ter que dar conta da sua vida, se esse orgulho permanecer no seu coração, o que vai ser da sua família no futuro? Você já imaginou, igreja, que você precisa de alguém? Eu precisei de alguém, não faz muito tempo que abrisse os meus olhos. Alguém que abrisse os meus olhos. Para que de fato e de verdade eu deixasse o poço, para que de fato e de verdade eu abandonasse o meu cântaro lá e fosse fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque quando ela deixou tudo para trás, as desculpas, as mazelas dela, a história dela para trás, e ela começou a olhar para o alvo que é Cristo. Em Coríntios fala isso, que nós precisamos deixar o nosso passado para trás e percorrer o alvo que é Cristo, olhar para frente. E quando ela viu o que poderia vir daquela transformação, ela abandonou tudo e saiu correndo. E ela saiu anunciando a Jesus, anunciando alguém que transformou a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã, tão perdido, nesse poço tão profundo, do álcool, da bebida, do casamento, do orgulho, porque é um poço terrível, o orgulho é um poço terrível.
um poço de carências, que você acha que a outra pessoa tem que suprir as suas carências. Não! Se responsabilize. Se a carência está ali, foi porque você colocou essa carência ali. Você colocou essa carência. Ninguém te deve nada. Você deve a si mesmo. Você deve amor próprio a si mesmo. Você deve confiar em Deus. Você deve a si mesmo. Você hoje, nessa manhã, precisa se responsabilizar em ter um encontro que transforma a sua vida. E eu quero te convidar a ficar de pé. Nós já cantamos essa canção tantas vezes. Nós vamos colocá-la novamente, hoje pela manhã, no mecânico. Mas que você possa entender que esse homem está aqui. Ele quer saciar a tua sede. Eu não vou falar, venha e sacia a sede. Não. Não vou convidar você para vir aqui na frente. Ela teve uma atitude. Jesus perguntou para ela, cadê o seu esposo? Ele estava confrontando ela. Qual é o seu poço? Você quer tomar essa água viva? E se você entender, existe uma fonte de jorrando água viva aqui na frente. Existe água que se você beber, você também vira uma fonte. Amém?